E informação exclusiva, Marcelo Pettinati, empresário do volante Fred, embarca no domingo rumo à Turquia, onde terá reunião com dirigentes do Fenerbahçe. Na pauta, a discussão sobre o futuro do volante, que é pretendido pelo Galo. Vou ir além. O Fred já tem um acordo verbal com o Atlético e ele vai virar reforço do Galo se conseguir a rescisão de contrato de forma amigável no Fenerbahçe. Na semana passada, para ser mais específico, na quinta-feira da semana passada, o Pettinati teve uma videoconferência com representantes do Fenerbahçe. Não houve um acordo, muito menos um consenso. Por trás de toda essa história, há a vontade do técnico do Fenerbahçe em contar com o Fred. Só que houve uma restrição no número de estrangeiros no campeonato turco. Até a temporada passada eram 14 estrangeiros por time. Nessa temporada serão 12 estrangeiros e outros 2 com no máximo 23 anos de idade. E o Fenerbahçe tem a intenção de trazer jogadores estrangeiros importantes, só para citar um deles, o Malcom, ex-atacante do Corinthians. Diante desse cenário, o Fenerbahçe está avaliando todas as possibilidades e convocou o Marcelo Pettinati para uma reunião pessoal na próxima semana lá na Turquia. Se houver a rescisão do contrato de forma amigável, dá para imaginar que o Fred no momento seguinte será anunciado como reforço atleticano. Ele já tem um acordo verbal para 3 anos de contrato e salário de algo na casa dos 2 milhões e 300 mil reais mensais. Se não houver acordo e o Fred permanecer no Fenerbahçe, ele deve virar reforço atleticano somente na metade do ano que vem. Estou de olho nessa história e qualquer novidade eu conto para vocês. Combinado? O Vadson postou aí, ó, no nosso Instagram. Tá aqui, ó. Fred posta foto misteriosa e levanta suspeitas entre os atleticanos. Fred publicou em seu Instagram uma foto de uma camisa preta com o número 7, acompanhada aí dos emojis aqui embaixo, né? A postagem chamou a atenção dos torcedores do Atlético, já que um dos projetos apresentados ao jogador para convencê-lo a se transferir para o Galo era justamente assumir a camisa 7, que ficou vaga após a saída do Hulk. Atualmente, Fred também veste o número 7 no Fenerbahçe. Aí tá falando aqui da questão da negociação na matéria, quem quiser ler aí. Agora, eu penso o seguinte, tá? Para mim tá muito claro que, por mais que seja realmente só o número 7, às vezes, eu lembro que o Roger Guedes fazia muito isso, né? Quando falava-se dele voltar pro Atlético, a torcida ficava maluca, ele ia lá e jogava alguma coisa. Aí o torcedor continuava, meu Deus, o Roger Guedes pode voltar. E no final não era nada, né? Então, assim, é uma postagem dele lá nos stories. Acho que não tem nada demais, que não tem nada a ver com o Atlético, mas também não dá pra saber o que é, né? Então, às vezes tá jogando também. Vai jogando aí, não, isso aqui tem a ver com o Fenerbahçe, não tem nada a ver com o Atlético, e vai jogando. Ele é o camisa 7 lá no Fenerbahçe, mas quem sabe aí pode ser o camisa 7 aqui no Galo. Eu não acredito em um desfecho positivo nessa negociação, tá? Eu não acredito, mas vamos torcer, né? Quem sabe aí não acontece essa negociação e ele vem pro Galo. Mas nesse momento eu acho isso bem improvável. E aí? Você acha que tem alguma coisa ou só tem a ver mesmo com o Fenerbahçe? Comenta aí. Vamos falar agora sobre um bom meia que foi oferecido aí ao Atlético, tá? Eu não sei se seria uma boa pro Galo não, mas tem informação. Então a gente vai trazer aqui essa informação sobre o Bosquilha. Foi trazida primeiro por um perfil lá no Twitter, Radar da Bola e tudo, a gente não deu muita bola, mas o Everton Guimarães perguntou para uma pessoa do Atlético e essa pessoa disse que o jogador ele teria sido realmente oferecido ao Atlético, tá? Então vamos ver aí a informação, vamos lá. Eu perguntei para uma pessoa do Atlético e me respondeu agora aqui. O Bosquilha foi oferecido ao Atlético, sim. Ah, tá. A pessoa do Atlético confirmou, só que não é a maior prioridade para esse momento. Ou seja, vamos lá, vou para 2 mensagens, tá? Presta atenção na resposta. Não é nossa maior prioridade. Presta atenção. Agora eu vou ler uma outra mensagem de uma pessoa que me mandou na sexta-feira. Presta atenção nisso aqui, ó. Boa noite, HG. Não posso falar em nomes, mas o planejamento continua sendo a saída / chegada de 2 a 3 jogadores. Conceitualmente, quem chegar deve entregar mais do que os que vão sair. Então tá. Então aqui a confirmação dos que vão sair, não é dos que devem sair, não. Dos que vão sair. E agora a outra pessoa, uma outra pessoa do Atlético me responde que me confirma que o Bosquilha foi oferecido, mas que não é nossa maior prioridade. Ou seja, o Atlético está no mercado para buscar alguém, você vai buscar outra história, então não culpe o mensageiro, né?
e a confirmação de que 2 a 3 jogadores chegarão, 2 a 3 jogadores sairão. Tá aí, então. O Vados até me mandou aqui agora, por isso que eu tava olhando aqui pro lado aqui no celular, aí até voltando rapidamente sobre essa questão do Fred, tá? Já vou até aproveitar que ele mandou. Essa foto da camisa do Fenerbahçe com esse emoji pode estar relacionado de repente com uma renovação dele também. Teve jogo amistoso do Fenerbahçe de novo lá hoje. Então deve ter a ver inclusive com amistoso. Não sabia que tinha esse amistoso. Pode ter a ver com esse amistoso. Tá voltando aí com relação ao Fred. Aí sobre o Bosquilha, aí tem a informação. Essa informação que passaram para o Everton com relação à chegada de 2 a 3 jogadores e saída também de 2 a 3 jogadores. Eu acho muito curioso. O Pedro Daniel, recentemente, a gente esteve lá na Cidade do Galo, ele já disse que o Atlético trabalha com nenhuma saída. Que pode acontecer, falou, pode acontecer, mas a gente trabalha com a manutenção do elenco que a gente tem hoje. E chegada, gente, a gente tá vendo como é que tá devagar. Então deve ser no máximo umas 2, tá? Eu não sei se vem 2 ou 3 jogadores, não. Tá muito devagar mesmo. Agora, o Bosquilha, ele é um jogador que tá muito bem lá no Operário, tá? Tá aí no Operário, na Série B, né? Até o final do ano que vem o contrato dele, avaliado 1,5 milhão de euros, 30 anos. Ele é um meia aqui, ó. Ele é um meia ofensivo, né? Uma espécie de camisa 10 ali. Aí você vê aqui na Série B, ó, 16 jogos pelo Operário, 9 gols e 1 assistência. Então ele participou de 45% dos gols do Operário na Série B. Impressionante. Quase 50% dos gols do Operário passam pelos pés aí do Bosquilha. Ele já jogou aqui, ó, São Paulo, né, foi para França, Mônaco, Nantes, Internacional, Curitiba. Aí, agora ele tá aqui no Operário, tá? Então, assim, já passou por grandes clubes, né? Lembra ali que Internacional, Curitiba, não teve uma participação tão boa assim. A gente pode até olhar aqui a participação dele por clube, né? Mas não teve uma participação tão boa. No Operário, lá na Série B, ele está muito bem, né? Vamos ver aqui, ó. Se a gente pegar o Internacional, 61 jogos, 5 gols, 5 assistências. Curitiba, 21 jogos, 1 gol, 1 assistência. Foi muito mal lá. E no Operário já está muito bem, ó. 104 jogos, 31 gols e 11 assistências. Então, no Operário, ele está arrebentando, né? O Bosquilha lá no Operário. Então, agora, não é, na minha opinião, jogador para o Atlético. Eu não apostaria, por mais que ele esteja realmente muito bem lá no clube atual, mas eu não acho que ele chegaria no Atlético com status aí ou de titular ou de uma grande contratação. Ele chegaria para ser um jogador para buscar o espaço dele, né? Será que ele talvez até seria mais útil que o Igor Gomes, beleza, mas será que ia ser tão diferente assim? Que uma coisa... Porque, por exemplo, às vezes o Igor Gomes no Operário também ia estar arrebentando, não sei, né? Então, uma coisa é jogar em clube grande, e Série A, e grandes jogos, outra coisa é Série B, né? Você vê os números dele no Curitiba, no Internacional, números ruins. Então, assim, tá aí o Bosquilha, quero saber a sua opinião. É um bom meia, não deixa de ser um bom jogador, mas eu não acho que é acima da média e nem também péssimo. Se viesse, meu Deus, que jogador péssimo. Não, mas... eu esperaria mais. E sabe aquele negócio de a gente só vai trazer jogadores se for para melhorar o elenco? Eu ia olhar meio assim, será que está melhorando mesmo? Sabe? Então, não sei. Mas a informação é que o Atlético não se interessou, pelo menos nesse momento, até porque ele tem contrato, né? Você viu que ele tem contrato, então o Atlético teria que tirar esse jogador do Operário, fazer um investimento para tirar ele, e o Atlético já disse que não tem a intenção de investir R$1, né, em contratação nessa janela. Vamos falar agora sobre o Barba, essa questão de estar insatisfeito. Ontem nós tivemos o Tanaka trazendo essa informação e já tem, inclusive, confirmação disso, tá? Tem mais gente falando sobre isso. Então vamos trazer aí o que disse meu amigo Lucas Otanaka. Olha a informação. Eu já posso falar. No momento... dia 13 de julho, 7 horas da noite. O Barba já está incomodado com a acomodação da diretoria no mercado. E ó, tem matéria aí no Globo Esporte, só jogar no Google aí, ó, Barba cita que o Galo precisa de reforço. Vocês acham aí? Não, a última coletiva do Barba, antes da parada.
O Watson que o postou Barba outro fez? dia. Pediu reforço em todas as linhas. Ele falou, gente, o Barba pediu reforço em todas as linhas. Nós vamos pegar o Bahia depois de 4 semanas aí só de treino, mais umas 2, 3 semanas de Mas férias. você sabe que reforço em Diga. todas as linhas que ele quis dizer é linha defensiva, linha de meio e linha de ataque, Sim. né? Não chegou 3 nada ainda. reforços. Olha aqui, ó, a declaração dele aqui. Eu tenho aqui, ó. Outro, abre aspas, para Eduardo Domingues após o jogo contra o Vasco. Outro dia, falamos sobre os lugares a reforçar. Eu disse, em todas as linhas. Não mudou o meu pensamento de que temos que reforçar todas as linhas. Sabendo e entendendo a economia do clube, se há para investir, se não há. Precisamos de bons jogadores. Trazer por trazer, não vamos trazer. Eduardo Domingues, tá? Depois tá aqui o título da matéria. Do dia 1/6, Eduardo Domingues reforça pedido por contratações no Atlético Mineiro. Precisamos de bons jogadores. Treinador aponta a evolução do time, mas volta a falar de mercado e da necessidade de reforço. Lembrando, dia 1/6 de 2026, ou seja, 45 dias atrás aí, basicamente. Tá aí. Tá aí, como diria o Tanaka. O Everton Guimarães também trouxe essa informação, tá? De que o Barba já está incomodado, satisfeito com a demora do Atlético. E, gente, por mais que eu nem vou perder o meu tempo, porque o pessoal até foi atrás aí do Atlético para saber e tudo, né? E obviamente que as pessoas do Atlético vão desmentir e dizer que não, que ele está satisfeito. Mas é óbvio que não está. Ele chega numa coletiva antes da parada e fala que o Atlético precisa se reforçar em todas as linhas, obviamente tirando gol, né, goleiro, mas em todas as linhas, então zaga, meio campo, meio ofensivo, ataque, todas as linhas o Atlético precisa de reforço. E ele ainda falou sobre essa questão de oportunidade de mercado, que não dá para você trazer vários jogadores de oportunidade, né, de graça e tudo, meio que falando assim, tem que investir em contratações, em reforços. E o Atlético traz o Léo Duarte, um zagueiro numa posição que ele já tem uns 3, pelo menos, né? E jogando onde o Léo Duarte vai jogar, você ainda tem o Natanael, que tá jogando ali, né? Pelo lado direito da zaga, né? Aqui naquele trio. O Natanael tá jogando ali, por exemplo. Então não sei nem se o Léo Duarte vai ser titular. Traz um jogador que talvez nem titular vai ser. Você ainda tem outros que podem fazer essa função. Tem o Lianco, tem o Ivan Roman, enfim. Então, um jogador que chega, mas não resolve absolutamente nada. Não agrega para o time titular, pelo menos no primeiro momento. E vocês acham mesmo que o Barba está super satisfeito? Nossa, eu tô feliz demais, porque não contrataram ninguém. Não, tá tudo alinhado. Aí falam, não, porque está tudo muito bem alinhado entre diretoria. Gente, sinceramente, assim, é sério mesmo. Então, assim, ninguém vai cair nesse papo, né? É óbvio, e a informação é do Tanaka, que eu confio 200%, e já tem gente confirmando também, trazendo a mesma informação, com outras fontes ali, de que o Barba já está incomodado com essa situação, tá? Porque o Atlético precisa se reforçar, e no final das contas, vai cair na conta de quem? De quem que o torcedor, imprensa, todo mundo vai criticar, vai falar, tá vendo? Do Barba, que realmente não fez um trabalho bom no Atlético até agora. Mas muito também porque o Atlético não tem um elenco, né? Eles não deram um elenco para ele. Então, gente, tá aí, quero saber a sua opinião com relação a isso. Comenta aí o que você pensa sobre essa situação do Barba no Atlético.